No mês de setembro, é feita uma campanha mundial conhecida como Setembro Amarelo. E o objetivo é conscientizar, alertar a população sobre o suicídio e em como podemos interagir em sua prevenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Por ano, mais de 1 milhão de suicídios acontecem em todo o planeta, sendo que no Brasil são cerca de 12 mil por ano. Que triste, não é? Agora, pasmem, 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos, poderiam ser evitados. Já pensou? De cada 100 pessoas que tiram a sua própria vida, 90 podiam ser evitadas. Agora, para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós faça a sua parte nessa prevenção. Nós podemos ser a mão amiga, a palavra certa, na hora certa, para que fato assim não aconteça em tamanho número. Para isso, várias organizações têm se mobilizado no sentido de tratar desse tema. Agora, nós não podemos ser simplistas, não é? Quando o assunto é suicídio. Talvez você conheça alguém que já pensou ou até mesmo tentou cometer o suicídio. Ou até pior, cometeu o suicídio. Muitas igrejas têm participado de campanhas sobre essa abordagem do suicídio. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque o suicídio ou a violência autodirigida, como é denominada, classificada pela Organização Mundial da Saúde, ela pode ser definida como um gesto de autodestruição, de dar fim à própria vida, de maneira intencional. Isso é muito grave. Isso acontece com pessoas de todas as idades e classes sociais. Mas aí fica a pergunta: por que uma pessoa se mata? Por que uma pessoa atenta contra a própria vida? Eu já ouvi muitas respostas do tipo: isso é falta de Deus, essa pessoa não tem Deus no coração, isso é falta de orar mais, precisa ir para a igreja. Isso é um absurdo. Porque nós não podemos minimizar um assunto tão complexo quanto esse com respostas simplórias. Isso é de se esperar de gente ignorante, nunca de pessoas esclarecidas. É bom que se saiba que os motivos para uma pessoa pensar em suicídio vão além de um simples diagnóstico ou mesmo de uma questão espiritual. São inúmeros os motivos de uma pessoa tirar a sua própria vida. Pode ser uma depressão, pode ser uma perda de um ente querido, desemprego, fracasso amoroso, sentimento de culpa, falência financeira, abuso, maus tratos, remorso, bullying, doenças e por aí vai. Até a questão religiosa pode ser um fator de predisposição ao suicídio. Eu já conversei com pessoas que tinham um sentimento de culpa tão grande porque elas não conseguiam cumprir uma série de requisitos, uma série de exigências lá na sua igreja. E daí pensavam em morrer. Então, querer dizer que é falta de oração, de buscar mais a Deus, isso é simplificar uma questão que nós, que não somos profissionais da saúde, não podemos afirmar. Agora, é claro que eu acredito no poder de Deus. É claro que eu acredito na cura de uma pessoa que esteja passando por uma situação de angústia, uma situação mental muito grave, que está depressiva, mas nós não podemos deixar de lado o auxílio dos profissionais da saúde, da medicina, que são preparados em lidar com situações como essas. Permita-me fazer uso de uma ilustração. Eu li faz algum tempo e quero compartilhar com você, para que de forma leiga entendamos um pouco do que se passa na cabeça de uma pessoa que pensa em suicídio. Vamos imaginar aqui uma grande represa. Vamos associar o suicídio com uma represa. A maior parte das pessoas que se suicida faz do seu coração, da sua mente, uma enorme represa. E elas vão guardando todas as suas dores, todas as suas mágoas, angústias,
na represa do seu coração, da sua mente. Mas como todos sabemos, toda e qualquer represa tem um limite de contenção. E se esse limite, essa contenção for ultrapassada, ela se rompe, ela se arrebenta. Procure se lembrar da barragem de Mariana, Brumadinho, e que se rompeu. Que tragédia, não é? Com o ser humano é exatamente igual. Chega um momento que a dor, a angústia é tão grande que se torna insuportável. E é nesse ponto que a pessoa já pensa que nada pode ser feito, nada mais vai adiantar, nada mais vai fazê-la reerguer e seguir adiante. E elas simplesmente rompem com a vida. Os suicidas são autopunitivos, eles têm dificuldade em perdoar a si mesmos. Eles têm a impressão de que seus sofrimentos, as suas angústias, elas são maiores do que as dos outros. E isso as leva a atentar contra a própria vida. Eu gosto muito de uma frase do escritor e psicanalista Augusto Cury, onde ele fala sobre as dores emocionais. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: não há lágrima que não possa ser estancada. Não há ferida que não possa ser fechada, perda que não possa ser enfrentada e culpa que não possa ser superada. Fantástico, não é? Eu vou repetir. Não há lágrima que não possa ser estancada, ferida que não possa ser fechada, perda que não possa ser enfrentada e culpa que não possa ser superada. Essas são palavras de esperança e cura. Você sabia que o sentimento de culpa é um dos principais motivos que levam a pessoa a se suicidar? O desengano, o desespero, o remorso da culpa faz com que uma pessoa perca a esperança em reverter aquela situação. Tem até um exemplo na Bíblia, muito conhecido, o do apóstolo Judas. Você deve conhecer Judas, o apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes. Você se lembra que no final ele cometeu suicídio. E fica a pergunta, o que o levou a fazer isso? Um apóstolo de Jesus? Foi o sentimento de culpa, remorso, culpa. Na mente dele só havia um pensamento. Ele não conseguiria continuar vivendo um único dia da sua vida sabendo que, a despeito de tudo que aprendera com Jesus, ele não conseguiu pôr em prática. Então, ele traiu o homem mais bondoso, mais dócil, mais amoroso que viveu nessa terra. Veja que situação. Como é que ele, Judas, iria encarar os seus colegas apóstolos? O que diriam para ele depois disso? Como ele iria olhar novamente nos olhos de Jesus? Então ele não ia suportar a vergonha, não ia suportar a culpa, o remorso, e sentimentos destrutivos começaram a rondar a sua mente. E ele então atentou contra a sua vida, a sua própria vida. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Você sabia que Judas poderia ter se reerguido mesmo após a traição de Jesus? Se ele tivesse com o coração aberto, com tristeza pelo que fez, pelo que praticou, com humildade e temor a Deus, pedisse perdão a Jesus, pedisse perdão aos demais apóstolos, você acha que não seria perdoado? Eu tenho certeza que Jesus o perdoaria na hora. Os demais apóstolos talvez iriam ter uma certa dificuldade no primeiro momento. Mas se pelas atitudes Judas demonstrasse genuíno arrependimento, tristeza pelo seu pecado e se unisse no esforço de usar seus talentos, seus dons na pregação do Evangelho, a história teria sido outra. E para terminar essa reflexão, geralmente uma pessoa que pensa em suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer é fugir da dor, que pode ser, como eu disse no início, a dor da perda de um ente querido, pode ser a depressão, a dor de uma separação, dos abusos que sofreu, dos maus tratos, a dor da perda da estabilidade financeira, a dor da culpa.
e ela então se sente incapaz de enfrentar a dor de cabeça erguida e alcançar a harmonia interior. É como no caso da ilustração da represa, que eu disse, que vai acumulando dores e mais dores até se romper, até não suportar mais. E ela então se arrebenta. E aqui fica um alerta. Observe se alguém que você conhece tem um comportamento introspectivo, que você sabe que ela carrega uma carga emocional pesada, talvez por problemas vividos lá no passado, ou até mesmo recente, e que prefere ficar sozinha no quarto, não quer sair para nada, tem um olhar frio, que às vezes fala em morrer. Nunca, jamais faça qualquer tipo de brincadeira com alguém que dá esses sinais, dizendo que isso é frescura, vai lá dar uma caminhada que isso passa. Não, não faça isso. Provavelmente ela esteja precisando de muita atenção. Mais que isso, de tratamento médico. Não ignore situações assim. Esse é um tema que não se esgota em alguns minutos, mas aqui estão algumas considerações pertinentes e que podem e que devem nos levar a uma reflexão. Uma grande parcela dos suicídios podem ser evitados. Eu e você podemos ser agentes de prevenção. Deus nos use, Deus nos abençoe nesse propósito.